Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. O nosso curso inicia com a grande pergunta, o que é ser presbiteriano? Uma introdução ao culto, doutrina e sistema de governo da Igreja Presbiteriana. Meu nome é João França, você já nos conhece. Seja bem-vindo ao Centro de Estudos Presbiteriano. Temos vivenciado uma crise de identidade na Igreja Cristã. Na Igreja Presbiteriana não é diferente. Pessoas pensam, se a igreja fechar as portas, só precisa fazer algo, mudar de igreja, mudar de denominação. Às vezes as pessoas acham que a mudança a troca de uma igreja para outra resolve todos os dilemas que ela enfrenta. Mas o grande dilema que nós enfrentamos como igreja de Cristo Jesus é a identidade de quem nós somos. Dizemos, eu sou cristão, dizemos, eu pertenço a Cristo, dizemos que nós somos do Senhor Jesus. Entretanto, quando nós consideramos as agremiações particulares, que nós chamamos de igrejas, cada uma tem a sua forma de pensar, de agir e de compreender o ser de Deus. Nesse sentido, mudar de denominação seria assumir a identidade do outro. Qual é a sua identidade enquanto presbiteriano? Quantos há que estão na igreja presbiteriana e não sabem nada sobre a igreja? Quem fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil? Quem foi o primeiro pastor nacional ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil? Quais são os documentos doutrinários da igreja? Por que te chamas presbiteriano? Então vamos primeiro conhecer a nossa igreja. Quem somos? Bem, a Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecida pela sigla IPB, é uma federação de igrejas locais que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Pois bem, quando nós entendemos isso e compreendemos isso, vale a pena ressaltar que você está dentro de uma igreja que segue esses princípios basilares resumidos aqui. É uma igreja federativa, é uma igreja que tem como história, é uma igreja que tem um governo estabelecido à luz da Escritura, tem uma teologia própria no sentido de ser uma teologia que identifica a sua identidade, há um padrão de culto e há uma vida comunitária sendo vivenciada, experimentada como um todo. Primeiro, uma federação. O que significa ser uma federação de igrejas? A IPB é uma federação de igreja, significando que cada igreja local está ligada a uma outra por um presbitério. E um conjunto de presbitérios ligados com outras igrejas ligadas a um sínodo regional. E as igrejas dos sínodos ligadas à Igreja Nacional pelo chamado Supremo Concílio ou Assembleia Geral, como outras denominações presbiterianas usam no mundo. Ok? Muito bem. A partir dessa perspectiva, o que é que a gente aprende? Como é que essa noção de organização eclesiástica nasce? Você tem as igrejas locais, como você está vendo no diagrama, as igrejas locais. Cada igreja local é ligada a um presbitério, cada presbitério ligado ao seu próprio sínodo, e o sínodo formando lá, mais à frente, ligado ao Supremo Concílio da Igreja. A base teológica e a base escriturística para esta organização da igreja nós encontramos em Atos capítulo 15. Naquela narrativa, o autor Lucas, autor de Atos, ele nos informa que houve um problema na igreja local, onde era necessário ser resolvido o problema, o dilema da igreja local. Alguns detalhes importantes que a gente precisa considerar. Primeiro, você percebe que o governo ele não é congregacionalista, a igreja não decide o que vai seguir, mas eles decidem levar algo maior. Nos versos de 6 a 11, temos os oficiais reunidos em um concílio. Eles decidem, não vamos levar o problema para os apóstolos e presbíteros para que eles resolvam o problema. Nos versos de 12 a 21, você vai ter o moderador, o presidente do concílio, aquele que preside o concílio, falando em benefício da igreja cristã, onde você conhece o problema. Qual era o problema? Não, alguém dizia assim, você só para ser salvo, você precisa obedecer à lei de Moisés, guardar os ritos e você será salvo. Salvação por obras. Em contrapartida, Paulo dizia não, a salvação é unicamente pela graça, unicamente pela fé, mediante Jesus Cristo. A situação foi tão séria que houve uma grande contenda entre dois grandes amigos, Paulo e Barnabé. E aí eles decidiram tomar a decisão juntamente com o concílio dos presbíteros e apóstolos da igreja. E aí você vai ter a fala do moderador Tiago falando sobre essa questão. E o concílio decide, através da sua ação de conciliar, dizendo, pareceu bem a nós, o Espírito Santo, isto. Ele decide o que a igreja deve obedecer
e como deve se comportar diante de uma situação desta natureza. Então, o governo presbiteriano, ele parte desse princípio de que há um concílio superior que pode resolver uma questão que nós não conseguimos resolver sozinhos, ok? Seguindo, então nós temos a forma de governo. A forma de governo, como nós dizemos, há um governo. E qual é a forma de governo da igreja presbiteriana? Bem, você tem na igreja presbiteriana dois ofícios. O ofício de presbítero e o ofício de diácono. O ofício de presbítero é distinguido em duas ordens. A ordem chamada presbítero regente, ou o presbítero que governa, e presbítero docente, aquele que ensina. Dentro do presbiterato docente você vai encontrar duas famílias. Aqueles que nós chamamos de pastor, ou seja, o pastor da igreja é um presbítero, e chamado presbítero doctos, ou presbítero docente, e o evangelista, aquele que vai trabalhar organizando comunidades. Então, na igreja presbiteriana, de modo geral, o governo é mediado desta forma. Presbíteros regentes e presbíteros docentes. Eles são presbíteros, eles governam a igreja. Daí o nome presbiteriana. Chama-se presbiteriana por causa do governo através de presbíteros. Esta é a natureza da nossa igreja e isso que nós cremos está revelado na palavra de Deus. Ainda sobre o governo de igreja. Por exemplo, você aprende na Escritura que existem duas classes de presbíteros. Tem gente que diz que não há essa base bíblica para isso. Sim. Existe o presbítero docente e o presbítero regente. Aí existe uma igualdade de dignidade. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Paulo diz que deve ser merecedores dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, existe um presbítero que é de alto destaque, que se destaca no ensino da palavra e que ele deve ser igualmente com os outros merecedor de dobrado honorário, especialmente este que se afadiga exclusivamente no ensino da palavra, que nós chamamos de pastor. Ok, o presbítero regente e o presbítero docente, qual é a relação entre eles? O presbítero docente, ele pastoreia o presbítero regente. Observe aí no diagrama, você tem aí o presbítero docente e a sua relação com o regente de pastoreio. Ele está sempre pastoreando estes irmãos em Cristo Jesus. Agora, evidências bíblicas para o governo de presbiteriano. No Antigo Testamento, sempre tivemos presbíteros. Êxodo capítulo 3, verso 16, quando Moisés é chamado para libertar o povo de Israel lá na sarça ardente, verso 15. No verso 16 diz que Moisés vai falar com o faraó também com os seus presbíteros, os seus anciões. A palavra ancião lá, a palavra zarém no hebraico, é a mesma palavra que é traduzida para a Septuaginta grega, ou seja, o Antigo Testamento traduzido para o grego. A palavra lá é a palavra presbíteros, ou presbíteroi, né? No caso aí você tem a palavra presbítero, idoso, homem de idade, ou homem em experiência, como disse o Ferreira Martins, no seu livro Presbítero Regente. O segundo caso é o relato de Atos dos Apóstolos, apresenta-nos a existência de igrejas governadas por presbíteros. Atos 14, verso 23, o apóstolo Paulo, ele promove a eleição, de presbíteros nas igrejas locais. Ok? Então esse é o ponto que a gente precisa considerar. Em Atos capítulo 20, verso 17, o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros de Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso para dar conselhos sobre pastoreamento, sobre cuidar da igreja, zelar pela igreja, ser bispos da igreja. Terceiro, Paulo escreve mostrando que o governo da igreja é marcado pela regência dos presbíteros. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 11, Paulo estabelece os critérios no qual você escolhe um episcopos, um presbítero. Você sabe que é um episcopo por causa do capítulo 17 de Atos, verso 28, que diz que esses presbíteros do verso 17, do capítulo 20, verso 17, e o verso 28, esses presbíteros são chamados de bispos, de pastores, para cuidarem da igreja de Deus. Então você sabe que Paulo está falando lá de presbíteros em 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 11.
No capítulo 5, verso 17, você vai ter exatamente o apóstolo Paulo recomendando que deve ser merecedores de obras honorárias esses presbíteros que presidem bem. Então, há presbíteros na igreja. E em Tito, capítulo 1, versos de 1 a 5, você vai ter lá Paulo dando recomendações aos presbíteros, quando ele orienta Tito, lá em Creta, a constituir presbíteros. E ele vai dizer quais são as qualificações que os presbíteros devem possuir. Um outro detalhe importante que nós precisamos entender é que a igreja presbiteriana ela não é só marcada por questão de ter um governo, um sistema de governo, uns homens que governam a igreja, simplesmente não é isto. Mas a teologia presbiteriana ela é embasada nas Escrituras. E por ser embasada nas Escrituras, nós temos também o dever e o compromisso de apresentar a você que está fazendo este curso a questão de a teologia da igreja. Você sabe qual é a teologia da sua igreja? Você sabe qual é a teologia da igreja presbiteriana? O que você sabe sobre o que a igreja crê? Geralmente você é membro de qualquer igreja evangélica e raramente você sabe o que aquela igreja crê. Quais são as doutrinas, quais são os fundamentos, aonde estão alicerçados, qual é a necessidade da Escritura, o que é a Escritura para esta igreja. 2 fatos se sabem sobre os presbiterianos. Primeiro fato, eles batizam criancinhas. Segundo, eles aceitam a doutrina da predestinação. Se você conversar com qualquer pessoa de outra igreja evangélica e você se identificar como presbiteriano, como pertencente à igreja presbiteriana, eles vão logo dizer assim, então vocês são aqueles que batizam criancinhas, batizam bebês como os católicos. E também vão dizer, vocês são aqueles que acreditam que tudo está predestinado, tudo acontece porque Deus quer que aconteça, e vai para o céu quem Deus quer que vá para o céu, e vai para o inferno quem Deus quer que vá para o inferno. Ambos fatos são verdadeiros, mas não abarcam toda a nossa teologia. De fato, nós cremos no batismo infantil. De fato, nós cremos na predestinação. Deus predestinou todas as coisas que vão acontecer neste mundo. Cremos nisso de maneira piamente. Mas isso não resume a nossa teologia. Como assim? Você pergunta teologia? O que é teologia? Quem precisa de teologia? Essas são 2 perguntas que muitos crentes comuns, de membros de igreja, perguntam. Desde quando eu, como crente, preciso de teologia? Quem é que precisa de teologia? A resposta para a primeira pergunta é: teologia vem de 2 palavras gregas. A palavra teologia vem dessas 2 palavras. A primeira palavra grega é a palavra theos, que significa Deus, e logos, que significa pensamento, estudo, razão. Então, teologia é o pensamento sobre Deus, ou ainda é o estudo sobre Deus. Equivocadamente, algumas pessoas acham que teologia é o estudo de Deus. Não, é o estudo sobre a revelação de Deus, o que Deus se revela e de que maneira ele se revela na Escritura. A segunda pergunta é: quem é que precisa de teologia? Bem, todos nós precisamos de teologia, porque todos nós somos teólogos, como diz R.C. Sproul no seu livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, publicado pela Editora Fiel. Como assim nós somos teólogos? Veja, você pensa sobre Deus, pensa se Ele é amoroso, ou pensa que Ele é justo? Ou as 2 coisas ao mesmo tempo? Do que Deus é? Deus ele é amoroso e Deus é justo? Sim. Então, se você pensa sobre Deus, então você também é um teólogo, você também faz teologia. Então, teologia é uma coisa que nós fazemos todos os dias. É aquilo que nós pensamos sobre Deus, é aquilo que nós agimos sobre Deus, é aquilo que nós falamos sobre Deus, é aquilo que nós conversamos sobre Deus, é aquilo que nós cantamos sobre Deus. Isso tudo é teologia. Agora, onde encontrar a teologia da igreja presbiteriana? Veja, a teologia da nossa igreja, ela não é uma teologia escondida, oculta, não. É uma teologia marcada pela palavra de Cristo. Então, eu preciso de teologia como você precisa de teologia. Então, aonde está a teologia da igreja presbiteriana? Primeiro, está na Confissão de Fé de Westminster. Esse padrão confessional, ele surge exatamente para reafirmar as doutrinas da igreja. São 33 capítulos, embasados nas Escrituras, tratando primeiro sobre a Escritura, no segundo capítulo tratando sobre Deus, o terceiro capítulo tratando sobre predestinação, o quarto capítulo tratando sobre a criação do mundo, o quinto capítulo tratando sobre a providência, os 6 capítulos tratando sobre livre-arbítrio e sobre
a queda do homem e o seu castigo. O 7º capítulo tratando sobre a teologia da aliança, a teologia do pacto. O 8º capítulo tratando sobre Cristo como nosso mediador. E assim sucessivamente, né? Você vai ter toda uma teologia embasada dentro da Escritura, baseada na Confissão de Fé de Westminster. Lembrando, a nossa Confissão de Fé foi escrita em 1643 a 1648 pelo grande chamado Parlamento, que é chamado e convocado para isso por 121 teólogos, na famosa Assembleia de Westminster, na Inglaterra, quando o presbiterianismo se tornou a denominação oficial naquele período. Juntamente com esse documento surge o Catecismo Maior de Westminster para a preparação dos adultos na fé e maturação na fé e como um complemento àquilo que não foi tratado na Confissão de Fé de Westminster. O breve Catecismo de Westminster ele é escrito para os jovens compreenderem a doutrina cristã e vivê-los na piedade. Ok? A partir das nossas próximas aulas, nós estaremos abordando e tratando toda a doutrina não toda, mas estaremos abordando de fato a doutrina da igreja conforme expressa na Confissão de Fé de Westminster. Ok? Deus abençoe, Deus estenda a graça, que ajude.